seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, que fica aqui em Anápolis, Goiás, mas já se expandiu para todo o Brasil. Esse é um projeto novo do escritório que chegou aos 50 anos em 2024, um número que poucos chegaram, menos de 10% dos inscritos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás tem esse tempo de história. E para começar esse projeto novo, nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos que o CEO do escritório, que é o Fabrício Cândido de Souza, Fabrício Gomes Cândido de Souza. Cândido Gomes de Souza. Ai, já troquei tudo, gente. É porque nós somos primos, né? Vamos logo revelar isso, porque fica mais fácil, né, Fabrício? Eu não acho que ia ser bom pra você, não, mas já que você revelou, né, Raquelzinha? Fica assim. Aí, ó, já tá me chamando de Raquelzinha. Gente, eu sou a Raquel, sou jornalista, tenho a satisfação de ser assessora de imprensa desse escritório que tem deixado um legado, não só para Anápolis, como para o Brasil, como a gente vem contando. Já tem um tempo que eu tenho caminhado, né, com o Fabrício e toda a sua equipe. E esse projeto, Fabrício, mostra um momento tão bacana do escritório, que ele tem essa tradição, tem essa história construída, mas ao mesmo tempo está aí conectado com o futuro, com as novas linguagens, e isso tem tudo a ver com você, que já é a segunda geração. O escritório começou com seus pais, e é sobre um pouco de tudo isso que nós vamos conversar hoje. Perfeitamente, vai ser um prazer falar sobre isso e outras coisas que com certeza vão aparecer aqui no decorrer dessa conversa, né? Como você bem disse, são 50 anos, né, de história, 50 anos onde o Dr. Celso Cândido, meu pai, iniciou a sua carreira no direito. Logo depois minha mãe se juntou e desde então iniciaram uma caminhada e já são 50 anos, né? Que eu estava conversando aqui mais cedo, nos bastidores, para eles não parece que foi muita coisa, né? Mas eu acredito que pelo passo a passo, pelo um passo depois do outro, talvez eles não enxerguem ou não consigam enxergar o tanto que eles caminharam, né? Mas para a gente que olha de onde saímos e onde estamos, a gente vê que a caminhada foi longa, né? E então a gente está aqui para comemorar os 50 anos. Esse projeto podcast, ele é um projeto que é como se fosse um presente, né, que a gente está dando para o escritório, que é uma oportunidade da gente poder contar, né, um pouco da nossa história, um pouco dos nossos profissionais, dos nossos valores, um pouco do dia a dia, os causos, né, que acontecem. Tem causos tristes, tem causos felizes, tem causos alegres, tem causos, simplesmente causos, mas tem de todo jeito. E esse canal eu acho que vai ser bacana, essa abertura aqui, para a gente poder contar para todo mundo, né, o que acontece no dia a dia do escritório. Porque o mundo jurídico, da mesma forma que um hospital é um universo à parte, uma redação de um jornal é um outro universo à parte, o mundo jurídico também né? Às vezes a gente não... Só quem convive sabe os bastidores, tudo que vocês passam até pegar ali uma sentença de um juiz, né? Você falou um negócio interessante, né? Cada ramo tem as suas especificidades, né? Inclusive, o nosso ramo ele é tão específico, até as piadinhas são específicas, que normalmente se conta no âmbito do escritório. Todo mundo acha graça quando você conta do lado de fora. Para quem não é do meio, nem graça tem, né? Mas enfim, é muito específico, mas é muito interessante também, né? A gente lida com direitos que depois vamos falar assim, da vida, é a coisa mais importante que o ser humano tem, né? Inclusive, o direito fundamental do ser humano é o direito à vida. E é a partir daí que a gente começa, né? Então, a nossa luta passa por todos os tipos de direitos existentes, né? E isso gera muita história, isso gera
muito geram boas histórias, vamos dizer assim. Porque assim, o grande propósito, né, do direito é garantir que seja feita justiça. Exato. A finalidade do direito é garantir a A justiça. justiça é um propósito nobre quando a gente pensa que vivemos em um mundo imperfeito, porque imperfeitos somos, né? Cometemos os erros e, e para que se haja um equilíbrio, né, dos nossos erros e acertos, entra aí às vezes a necessidade de se fazer justiça. Isso. E o direito, ele surge como uma alternativa à força, né? Quando a gente vai lá nos primórdios do direito, né, na raiz, na sociologia mesmo do direito, ele surge como uma forma de se garantir que a força não se sobreponha à razão, né? E tá aí desde então aí vem a história do direito vem sendo construída. Mas esse é um assunto que é para outro podcast, né? Mas eu quero saber como que surgiu o seu interesse por direito? Tá bom, você é de uma família de um pai e uma mãe advogados, mas esse assunto ali estava na sua casa, na sua rotina. Me conta assim, desde quando uma lembrança que você tem que você percebeu um interesse pelo direito ali na sua casa, ainda quando você era menino? Eu na verdade, eu sempre me orgulhei muito dos meus pais. E eu via eles levantando cedo para ir trabalhar, se vestindo bem adequadamente, terno, gravata, sapato, né? Carregando ali aquele tanto de livro, atendendo o telefone toda hora, gente chegando, gente saindo. Às vezes a gente não entendia o que estava acontecendo, mas via que o negócio era movimentado, né? Uhum. E eu olhava eles e achava aquilo legal. Eu não sabia o que era, mas meu pai é advogado, minha mãe é advogada, mas o que eles fazem exatamente, eu não sei. Isso, né, pequenininho. À medida que o tempo foi passando, o interesse foi crescendo e, como toda criança curiosa, pai, o que faz o advogado? E o pai explicava, a mãe explicava. E aí foi, né? Chegava ali um determinado cliente, aconteceu tal coisa, me conta, mãe, o que é? Por quê? Pai, me conta. E foi. E desde então, o interesse foi só aumentando. E, de fato, eu defini que eu gostaria de fazer direito, que eu iria fazer direito, E e que você eu vai iria trabalhar. ser advogado. Eu já estava ali com os meus 16 anos, né? Minha mãe queria muito que eu fosse médico. Ela tinha um sonho de ter um filho médico. E eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho. E ela sempre trabalhou isso na minha cabeça. Tinha que ser médico, 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 médico. Era um sonho, né? Mas enfim, não deu para realizar o sonho dela. Eu me interessei com 16 anos Você ali, foi né? trabalhar com eles assim, você ia lá ajudar? Ia. Desde quando? Não, desde. Olha, a lembrança que eu tenho ali fazendo serviço de banco, ali indo pro escritório para fazer serviço de banco, limpar, eu tinha ali 12, 13 anos. Fazia por uns trocados, né? Como toda criança ali querendo um Uhum. dinheirinho, querendo alguma coisa. Ah, minha mãe e meu pai nunca foram de dar de graça, né? Eles sempre ensinaram, ó, quer ganhar, quer dinheiro, tem que trabalhar, né? E aí foi quando eu comecei pro escritório. Lavar chão, limpar chão, lá, dar faxina, lavar banheiro. E começou. E só que na época, lógico, a gente estudava, não dava para fazer isso todo dia. Mas sempre que tinha uma folguinha, a gente estava lá no escritório para fazer algum bico, né? Vamos Aham. dizer assim, para ganhar um troquinho. E nisso a gente começou a emergir nesse, Nesse nesse mundo. mundo, né? E nunca mais parou. Agora, eu me recordo que definitivamente eu tinha 15 anos quando eu comecei a ajudar, né? Como trabalho mesmo. Uhum. Eu estudava de manhã e de tarde eu ia para o escritório ajudar meus pais. E aí foi nessa fase, quando eu tinha 16 anos mesmo, eu defini que eu queria ser advogado. Você chegava. Pra tristeza da minha mãe. Pois é, nós vamos contar uma história sobre isso que eu sei que tem. Deve ter. Mas assim, eu queria te perguntar antes disso, você chegou aí para ali para o fórum para acompanhar processo?
Ixi, demais. Porque hoje, vamos falar, como é que hoje vocês acompanham o andamento de um processo? Hoje é tudo online, hoje é tudo na tela, não tem, É. não tem muito, não tem aquela emoção que tinha antigamente, Antes né? vocês tinham que ir no fórum, Antes a gente... conta pra gente, pra quem não é do meio. Eu também não Não, sou, gente. não, antes o processo, o acompanhamento do processo, ele era físico, né? Você tinha que estar ali esfregando a barriga no balcão do fórum. E Chegava lá com um número, tinha aquelas atendentes. isso, evoluiu, né? Antigamente você ia lá no balcão da vara, se dirigia ao escrivão ou ao escrevente, ou alguém que estivesse do outro lado do balcão, e falava: eu quero ver o processo da Raquel versus fulano, processo número tal. Ah, pois não. Ele ia lá num fichário, pegava aquele fichário ali, achava a ficha do processo, olhava, o andamento desse processo é tal. Aí ele devolvia a fichinha, ia lá no escaninho, onde aquele respectivo andamento apontava, e ali no meio de uma meia dúzia de processos ele achava o seu. E aí ele tirava esse processo, entregava, você fazia as respectivas consultas, às vezes era necessário tirar xerox, né? Não vamos nem falar de foto ainda. A gente pegava ali, tirava as folhas, ia ali, tirava uma xerox, voltava, entregava, devolvia o processo e ele devolvia. Posteriormente, se evoluiu, né, para um extrato. Os andamentos passaram a ser lançados no sistema e você chegava ali, tirava um extrato do número, com o número do processo é um extrato, já saiu o andamento, você entregava o extrato, ele já buscava o processo ali no escaneio correto, né? E hoje não, hoje está tudo online e boa parte desses procedimentos que eram as movimentações, né, da escrivania, onde o processo saía do andamento tal por tal, precisavam ser certificados, enfim, hoje isso já é tudo feito de forma automática e o próprio sistema faz isso e você não tem mais essa necessidade de ir ao fórum, né? Você chegou aí nessa fase, você ainda pegou essa fase do balcão. Ixi, mas foi muito. Peguei. Você ia com essa idade novinho? Ia, novinho. Ia. Porque eu já ia porque eu era o badeco, né? Então, olha, como é que eu fazia com a minha mãe? Ela falava: ó, temos que ir no fórum, na Justiça do Trabalho, e eu tenho que ver esse tanto de processo aqui. Me dava lá um calhamaço. Eu separava ali primeira vara, segunda vara, terceira vara, quarta vara. Então, minha mãe, eu ia na frente e ia separando. Passava na primeira vara, falava: separa esses processos que minha mãe está chegando. Aí eles separavam e deixavam lá. A hora que eles separavam, obrigado, eu ia para a segunda. E nisso minha mãe chegava e já ia ali analisando lá, fazendo o que tinha que fazer. E aí a gente ia até a quinta, sexta vara, até onde tinha que ir. E aí eu ia preparando o caminho ali para ela ganhar tempo, né? Ou melhor, não perder tempo, enfim, como queira. Adiantava a vida dela para a gente poder voltar mais cedo para casa, né? Eu fico pensando nessa situação, é a mesma coisa quando a gente pensa no tempo em que não existia o Waze, o Google Maps, e que a gente precisava chegar em algum lugar e a gente tinha mapa, perguntava, mas chegava. Chegava. Hoje você para e pensa: como que eu chegava no lugar sem o Google Maps? Como eu vivi sem isso aqui, né? E acho que vocês, advogados, pensam: como que eu vivi sem o acompanhamento online? Eu sempre fui, sempre tive um apreço por organização. Sempre fui muito organizado. Com o decorrer do tempo, eu vendo ali como as coisas funcionavam, às vezes era agenda, ou o próprio escritório ele reproduzia o modelo do fórum, que era ter um fichário com as fichinhas do processo, do cliente e tal. Enfim, tudo muito arcaico. Advogado tem um negócio tinha, né? Hoje não, hoje a gente não vê isso mais, mas antigamente não era uma atividade muito organizada. Era assim, a organização era, até porque o advogado ele não foi talhado para, ele não tem, vamos falar assim, noções de administração. Até hoje não tem. Algumas faculdades aí a gente vê algumas matérias complementares hoje na grade, mas antigamente não tinha. E o advogado, ele trazia sua experiência de vida para dentro do escritório. E salve-se quem puder. Né? Mas eu vendo aquilo ali, a forma como as coisas funcionavam, eu sempre fui muito de querer sistematizar, padronizar. E aí eu comecei a montar
fichários. Né? Na época, quando eu cheguei no escritório, os computadores tinham acabado de chegar. Não eram as ferramentas que são hoje, eram bem limitadas, né? Mas dentro dessa limitação, eu comecei a fazer ali uma agenda, os processos A, B, C. Já começou clientes, a dar a cara de Fabrício. Mais ou menos. Comecei a colocar ali, então tinha os processos ativos, aí depois os processos que iam sendo arquivados, a gente começou a organizar também esses processos arquivados, porque volta e meia aparecia um cliente e falava assim, vocês fizeram um nosso divórcio 10 anos atrás e ficou um documento, eu perdi. O documento que era para registrar a casa, por exemplo, na partilha. Eu preciso desse documento. E aí? Aí, direto, a gente tinha que organizar o arquivo morto também, né? E aí, enfim, eu fui organizando aquilo ali de uma forma, criei uma pastinha e tal. E era essa pastinha, quando eu chegava no fórum ali, ia folheando, os advogados um pouco mais antigos olhavam assim, o que você está fazendo aí, garoto? O que é esse negócio aí? Aí eu explicar, isso é por isso, por isso, por isso. Que legal. Vou copiar. Pois não, fica à vontade. Aí passava um tempo, tava os antigão lá fazendo alguma coisa com a pastinha parecida, né? E aí, daí a gente evoluiu. Por exemplo, eu lembro quando eu comprei... Nossa, como é que era o nome? Era como se fosse um tablet, um celularzinho assim. Esqueci até o nome. Vinha a canetinha. É como se fosse uma agenda eletrônica, vamos dizer assim. Me fugiu o nome, infelizmente. E eu passei esse cadastro todo para esse equipamento. Que raiva de não lembrar o nome dele. E aí, chegava lá na escrivania, tirava a canetinha, terceira cível, quero ver o processo tal, por isso. Mas o que é isso? Isso aqui é um equipamento novo, assim assado. Então, assim, sempre tive um apreço, né, por organização, por tecnologia. E isso, com o tempo, as ferramentas eram limitadas lá atrás, né? Hoje são várias, mas a gente começou a caminhar evoluir junto com a evolução dessas ferramentas. Hoje eu falo sem vergonha, assim, a gente até ficou para trás, que é tanta ferramenta que agora você não sabe mais. É difícil, tá difícil acompanhar. De entender qual que é que te serve. Tem muita opção. Tem muita opção, graças a Deus. Hoje tem um mercado aí que chama... É o mercado das Law Techs, né, que são as empresas de tecnologia voltadas para o mercado do direito. E essas empresas oferecem hoje os mais diversos tipos de soluções que você possa imaginar para o mercado jurídico. Né, a gente tem uma feira, tô falando demais, né? Não, pode continuar. A gente tem uma feira, uma feira que ela acontece anualmente em São Paulo, acho que ela já tá lá para o 20º ano, eu acho. Tem mais de 20 anos, que é a FENALAW. Ela foi referência há muito tempo. E a gente, visitando a feira anualmente, em busca dessas novidades, a gente via, né? Antigamente tinha muito stand de advogado correspondente, que era assim, você tinha um processo na cidade de Brasília e você não tinha acesso ao Diário da Justiça de lá, aí você tinha que contratar um advogado lá, subestabelecer para ele, aí ele recebia as intimações e te passava para te falar que o processo estava andando, né? Então tinha muito de correspondente, muito de cálculo mas sempre pessoas oferecendo serviço. E hoje, com o passar do tempo, a gente foi vendo, evoluindo, e de 2020 para cá, é gritante. Não tem mais pessoas. Tem software. Tem software, tem todo tipo de software para todo tipo de advogado, para o advogado civil, criminal, para o empresarial, para o tributário, então, são inúmeros, né? Então evoluiu demais, evoluiu muito. Mas aí, até pegando um gancho aqui, você está falando da mudança, né, que a tecnologia trouxe. Mas o que é exigido do advogado hoje, já que tem tanto software que substitui pessoas, né? O correspondente já não é necessário. Não. Até porque também vocês hoje podem atuar no Brasil todo, né? Antigamente tinha uma questão de limitação por estado, salvo engano, né? Essa limitação ela ainda existe. A OAB limita minha OAB principal ela é Goiás. Né? Foi aqui que eu me formei, então minha OAB principal é aqui.
eu posso advogar aqui dentro do estado de Goiás de forma ilimitada. Mas se eu for para o DF, por exemplo, aqui do lado, e eu tiver mais que 5 processos, eu tenho que tirar uma suplementar para mim poder atuar lá. E assim, e essa forma se repete em todos os estados, né? Mas até 5 processos você pode atuar. Em qualquer estado eu posso ter até 5, é o que a legislação da OAB permite hoje, né? E só que com o processo eletrônico, hoje a gente não precisa mais dos correspondentes, mas todavia a gente precisa ter licença suplementar para advogar nos outros estados. Quando vai mais de 5, né? Isso. Mas a pergunta é, o que hoje, então, já que muito do trabalho, o trabalho manual, aquela coisa mecânica de, vamos dizer, ir lá no balcão, isso acabou. E hoje, o que o advogado precisa ter? O que é exigido? Qual que é o desafio desse profissional hoje? Para ele continuar sendo... Para ele operar o direito, para ele continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, que eu acho que tem muito a ver essa pergunta, até trazendo um pouco aqui para o escritório, para esse novo momento que hoje o escritório vive, que já passou do cinquentenário, viveu toda essa etapa e hoje, né, vive numa nova era. Eu gosto de falar desse assunto e até converso muito a respeito disso com a minha equipe. O advogado do passado, ele não é muito diferente do advogado de hoje e acredito que não vai ser muito diferente do advogado do futuro. O que mudou são as ferramentas que estão à disposição do advogado. Então, assim, qual que é o trabalho primordial do advogado hoje? O advogado, hoje não, sempre foi. O advogado ele é um cara que ele capta uma insatisfação, uma resignação de um lado do seu cliente, transforma isso, adequa isso ao direito, cria o que a gente chama de tese e leva essa tese para um juiz, para o judiciário decidir. Olha, quem está certo e quem está errado, né? Lá nos primórdios era assim, hoje é assim, no futuro vai continuar sendo assim, né? Então, o que mudou são as ferramentas, né? Um exemplo que eu uso lá no escritório, que eu falo muito, daqui para Brasília a estrada é a mesma. O caminho é o mesmo, a distância é a mesma. O que mudou são os carros, que estão mais velozes, mais seguros. Antigamente você não tinha airbag, você não tinha freio a disco, você não tinha direção hidráulica, né? O câmbio era manual. Hoje, os carros, se deixar, eles dirigem sozinhos, mas o caminho está lá. É uma analogia Sim, que eu gosto de fazer. Né? Mas, assim, algumas coisas mudaram. Por exemplo, assim, no passado existia não existia uma cultura de não litigância. Vamos traduzir, cultura de não litigância. Hoje, essa cultura de não litigância ela é muito difundida. O que é isso? Por muito tempo, a advocacia ela esteve à frente do judiciário na questão da tecnologia. Então, sim, o advogado ele implementou algumas ferramentas, por exemplo, o uso do computador. Ele começou nos escritórios de advocacia. Por quê? O judiciário, como um braço, né, do Estado público, para adotar uma tecnologia era mais difícil, era mais complicado. Até que, olha, precisamos usar computadores, não, vamos fazer uma licitação, vamos comprar, mas e agora o computador, qual que é o sistema e tal? Nisso a advocacia já estava. Então, assim, como a advocacia andou mais rápido e o judiciário ficou para trás, o advogado começou a fazer mais em menos tempo. Começou a sobrecarregar o judiciário. E o judiciário, desde então, vem sofrendo com acúmulos e mais acúmulos de processo. Por quê? Muito advogado no mercado, advogado com muitas ferramentas à disposição, e começou a encher o judiciário de demanda. E o judiciário, como não tinha tecnologia adequada, começou a sofrer essa sobrecarga. E essa sobrecarga, lógico, ela trouxe uma lentidão na prestação jurisdicional, na manifestação do juiz, traduzindo. E as pessoas, os clientes, os usuários, o cidadão que eu
que buscava o judiciário para ver uma solução do seu conflito, ele começou a sentir os efeitos dessa sobrecarga, que é a demora no processo. Então, começou-se uma cultura de não litigância. O que é a cultura de não litigância? Gente, vamos tentar não levar essa briga para o judiciário, porque se levar vai demorar. Né? Então, antigamente não existia a cultura da não litigância, né? Era tudo se resolvia no litígio. Como o judiciário foi inchando, chegou no momento que ele não suportou, né? E aí as pessoas começaram a buscar outras formas de solução de conflito. Hoje, essa situação, hoje o jogo inverteu. Hoje o judiciário investiu pesado em tecnologia, em tudo mais. E eu falo que... é o que a gente sente, né? O judiciário está à frente da advocacia hoje. Até pela quantidade de recursos que ele tem disponível para poder criar lá os seus sistemas e tudo mais. E aí, mas todavia, a cultura da não litigância, ela permanece. Né? Até porque é muito menos oneroso, menos estressante se você fazer advocacia preventiva. Exato. Mas aí, terminando de responder a pergunta, essa cultura da não litigância, ela permeou a advocacia atual. Então, hoje, um colega que se formou, como eu, há mais de 20 anos, ele ainda tem ali, né, arraigada ali, uma vontadezinha de litigar. Sabe? Eu gosto da briga. Vamos para a briga, né? Quando você pega ali um advogado recém-formado, aí, com 10 anos, para cá, para menos, ele já é um advogado pro acordo. Ô, doutor, vamos fazer um acordo. Advogado do acordo, né? Por quê? Mas ele foi ensinado desde a faculdade, né? E ali algumas matérias começaram a entrar na grade, né? Que são soluções alternativas, conciliação, mediação, arbitragem e tal. Então, aquilo passou a fazer parte, né, do dia a dia desse advogado, né? E talvez no futuro nós vamos ter alguns outros meios de solução de litígio. Mas, enfim, se a gente pegar, né, de lá para cá, o que eu vejo que mudou muito foi isso. Além dos equipamentos, né, vamos lá, das ferramentas que estão à disposição do advogado, enquanto do advogado no escritório, as ferramentas que o judiciário coloca à disposição do advogado para que ele possa advogar, por exemplo, as plataformas de processo eletrônico, principalmente. Isso mudou bastante, né? Mas a essência do advogado é a mesma. Eu queria saber se você acha se o direito ele ficou mais complexo no seguinte sentido. Nós temos mais leis, temos mais decisões, até por ter um número de processos maior, isso se tornou o direito mais complexo? Tornou. Eu acredito que sim. Vamos lá. Hoje, vamos falar um pouquinho do passado. Quando eu estudei, quando eu entrei na faculdade, fui fazer minha graduação, eu tinha direito civil, penal, processo penal, eram as matérias clássicas, né? E hoje, se você pegar o direito civil que eu estudei, inclusive eu estudei no código de 1916 e quando eu formei já era um outro código. Eu tive que estudar tudo de novo. A minha geração teve que estudar 2 códigos civis. Eu queria saber se você já leu aquele livrão daqui. Todas as páginas? Mais de uma vez. Ai, meu Deus. Mais de uma vez. É uma leitura... É difícil, né? Mas é uma leitura que ela é necessária. Sem essa leitura, você não trabalha. Você não tem como você atender um cliente, pegar uma causa, enfim, dar uma solução para uma causa sem ler aquilo, né? Tem gente que faz isso. Eu conheço diversos advogados que nunca leram o Código Civil. Ah, mas ele é criminalista? Não, ele atua no direito civil, ele lê partes. É um cara que lê partes, fragmentos. E eu vejo isso com mais frequência nas gerações mais novas. Eu acredito que a geração da internet, a geração que teve acesso à informação mais fácil e mais fragmentada, né? E busca exemplo, no Google? A turma do Google, né? Porque antigamente não tinha Google. Eu sou da época da Barça na escola, você também,
né? Quando a gente tinha que fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir lá na enciclopédia. Era a Barça e qual que era a outra? A tinha Delta? Uma outra, tinha. A Delta, né? A gente tinha não fica contando essas coisas não, Fabrício. Mas a gente tinha que ir lá, pesquisar e achar, e enfim, aí fazia uma referência a alguma coisa, você ia lá na referência e buscava, enfim, para complementar, né? A gente meio que investigava, né? Hoje não. Hoje a informação tá ali. O cara vai lá, dá uma googada e acha o que ele quer, né? Aliás, o Google entrega o que ele quer. E muitas das vezes a gente vê o resultado da pesquisa não sendo exatamente aquilo que o colega procurava. E para isso eu tenho até algumas histórias aqui. Você vai ter uma que eu gosto muito. Essa, inclusive, ela gerou assim, um mantra pra gente. Que é advogado, colega que copiou pesquisou e copiou um determinado assunto da internet, colou na petição e achou que estava fazendo um bom trabalho. No final das contas, perdeu a causa. Porque o que ele escreveu não tinha nada a ver com o que estava sendo discutido, né? E disso nasceu um mantra lá no escritório, que eu falo muito lá para a minha equipe. O advogado que não estuda, ele vira escada para o sucesso do colega que está contra ele. Isso eu repito lá para a minha equipe exaustivamente, né? O advogado que não estuda, ele vira escada, serve de escada para o sucesso alheio, né? Isso tudo tem a ver, assim, voltando, né, no começo da conversa, eu li o código, reli, leio de novo, não só o Código Civil, mas o Código de Processo Civil, todas as leis com que eu trabalho diariamente na minha área de atuação, e não só as leis, mas também a doutrina e principalmente a jurisprudência, que são as decisões, né, que os tribunais vêm dando ali com relação a determinadas matérias. E na nossa área, né, direito empresarial, direito civil, direito imobiliário, existe muita mudança. Às vezes o que foi decidido um ano atrás não vale mais. Mudou o entendimento. Tudo muda, tá mudando muito rápido, né? Muito rápido. E assim, então assim, hoje a gente tem uma infinidade, tem lei para tudo. A gente não tinha tanta. Se você pegar um vade-mecum lá dos anos 90, o vade-mecum, ele era... O que é o vade-mecum? O vade-mecum é aquele livro que todo estudante de direito tem que ter, onde vem ali os principais códigos e a legislação. Eu já ia perguntar o que é o então, vade-mecum. É o vade-mecum, e esse é o nome oficial dele mesmo, né? Não é apelido, não. Então, ele era um livro assim. Hoje, o vade-mecum, ele já tem 2 volumes, né? Não dá mais em um só. É porque ele vai trazendo ali as principais leis, né? E tem lei para tudo. Você vê assim, hoje, autismo, por exemplo. Hoje existe uma lei que protege aquela criança que sofre de autismo, né? Você tem lei... Você tem lei para proteger o animal, você tem lei para... Enfim, vou puxar aqui, tem lei para tudo. Legislação voltada à mulher. Isso. E não que só... é mais recente. E não só esse movimento, né, de legislativo, de criação de leis, ele não é só no âmbito federal. Nós temos muitas leis no âmbito estadual, né, as leis estaduais, e as leis municipais também, fora as normativas, enfim. Então, sim, tem lei para tudo. E isso torna o direito mais complexo. Porque, por vezes, uma lei choca com outra. Que choca leis... vamos falar assim, uma lei estadual choca com a municipal, que choca com a federal. Às vezes, lei federal choca com lei federal. E aí, onde que entra o advogado? Aí entra o advogado para dizer qual parte da lei que vale, qual que não vale. E, né, a gente tem que fazer um exercício de raciocínio jurídico muito grande para defender montar uma tese e conseguir levar para defender. Então, assim, é mais complexo? Sim, com certeza. Eu acho que, ao passo que a gente hoje conta com a tecnologia que facilita ali um pouco da rotina de trabalho, mas do ponto de vista de produção intelectual,
o profissional ele tem que ser um estudioso continuamente e assim, pronto para aprender e reaprender, porque como você falou, são mudanças, né, posicionamentos de doutrinas que vão mudando o tempo todo. Então, eu acho que nesse ponto ele exige desse profissional de hoje até mais do que exigiu no passado, né? Com certeza. Hoje, na minha rotina, vou dar um exemplo. A minha rotina é chegar no escritório, a primeira coisa que eu faço é abrir as newsletters, são os e-mails que eu recebo de notícias jurídicas, né? E eu assino pelo menos 5. Então, é minha obrigação. É ler aquilo ali para ver o que aconteceu de novo. E todo dia tem coisa nova. E se eu não ler aquilo ali, amanhã eu já estou desatualizado. Às vezes eu posso estar falando sobre determinado assunto e sem ter lido a notícia de ontem e falar alguma besteira. Então, sim, é nossa obrigação estar buscando esse conhecimento, essa atualização diária. Senão, sob pena da gente virar escada para os outros. Mas assim, um caminho que vocês têm seguido aí com maestria, né? Queria que você falasse pra gente, retomando um pouco aqui do crescimento do escritório, é, vocês começaram ali, você já me contou, né, em outras ocasiões, que vocês cresceram, nós estamos sediados em Anápolis, que é uma cidade industrial, né? Hoje briga com Aparecida, mas somos aí estamos entre os principais polos industriais do estado de Goiás e crescemos, né, junto com esse desenvolvimento. O escritório foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E eu queria que você fizesse uma linha do tempo rápida e chegasse hoje no presente, falando aí as áreas de atuação de vocês, as cidades onde vocês estão presentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos, com todo prazer. Então, né, o escritório começou pequeno, né, como todo negócio. Com seu pai e sua mãe. Exato, né? Só os dois ali. Pequenininho, apertado, né? E as demandas que Anápolis tinha àquela época, né? Anápolis, se a gente voltar no tempo ali, 50 anos atrás, uma economia baseada no comércio, né? E essa economia baseada no comércio, ela gera ali as demandas típicas desse tipo, né, de economia. Então, o que tinha ali? Assim, tinha direito criminal? Tinha lá sempre teve homicídio, furto, roubo, agressão, isso sempre teve. No âmbito do direito civil, briga de vizinho, aluguel, enfim, essas demandas. Separação, divórcio, inventário, né? E um cheque sem fundo aqui, outro ali. Não chamava divórcio, não, era outro nome. Desquite. Desquite. Era o que tinha, né? E à medida que Goiás foi se industrializando, Anápolis também, começaram a surgir outros tipos de demanda, né? As demandas trabalhistas cresceram, as demandas envolvendo direito societário, direito empresarial, as empresas começaram a tomar forma, começaram a crescer, os sócios começaram a se desentender, né? Propriedade intelectual. Exato. E aí o escritório foi acompanhando essa dinâmica do município, né? E do próprio estado. Então, assim, à medida que Goiás e Anápolis cresceram, se industrializaram, né? Saíram daquela matriz, principalmente Anápolis, naquela matriz agrícola, comercial, e se tornou um polo industrial, o escritório acompanhou essa evolução, né? E a partir disso, com a expertise que a gente angariou, né, acompanhando, né, defendendo clientes, empresas, empresários nessas áreas empresarial, especialmente, a gente foi ganhando corpo e começamos a ser procurados, né, para trabalhar fora. Tem um empresário que começou um negócio no norte do estado, tá com uma situação aqui que não tem um advogado lá que consiga resolver. E eles buscavam a gente. E por aí foi. E aí, esse foi um caminho sem volta. Na verdade, ele foi mais corpo. E hoje a gente atua praticamente em todo o Brasil, né?
principalmente na parte empresarial, societária, falência, recuperação de empresas. A questão envolvendo sócio hoje, ela é um dos carros-chefes do escritório, que hoje uma empresa que ela não tem ali um bom contrato social, um bom acordo de sócio, na eventualidade dos sócios se desentenderem, a empresa, o caminho natural dela é a falência. Então, os empresários eles já se atentaram para isso, e hoje é uma das coisas, é uma das áreas que mais demanda o escritório é essa. Não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Como eu tinha dito. Uhum. É mais ou menos isso. Vocês estão hoje, então, principalmente no direito empresarial, né? Mas assim, vamos lá, vamos falar das áreas de atendimento. Claro, vamos lá. Temos outras áreas, né? Eu tenho que me penitenciar aqui, né? Falo da minha área e às vezes esqueço dos colegas, né? Então, nós temos hoje lá direito de família, direito previdenciário, criminal, consumidor, imobiliário, marcas e patentes, né, de propriedade intelectual, internacional. Tem uma série de áreas de atuação, né? Os braços a gente foi estendendo, porque à medida que o escritório cresce, outras demandas aparecem, né? Não só empresarial. Às vezes o seu cliente empresário está com uma demanda que ele necessita ele quer uma cidadania. Então, a gente foi em busca desse profissional e para compor o corpo jurídico do escritório, para a gente poder prestar o melhor serviço, né? E não deixar o cliente à mercê de ter que procurar. Então, a gente, olha, está existindo essa necessidade. Então, fomos trazendo, fomos compondo, e hoje temos uma equipe com grandes e excelentes profissionais nas suas respectivas áreas de atuação. E nós vamos ter oportunidade de conhecer mais, né, dos profissionais que atuam aqui no escritório. Essa primeira temporada, nós vamos apresentar cada uma das áreas, falar um pouquinho dela. Esse é o nosso primeiro episódio, né? Você está abrindo, né, inaugurando o projeto, então continuem com a gente. Nos próximos dias nós vamos gravar entrevistas com os advogados da banca do Celso Cândido de Souza Advogados, né, para apresentar aí conhecimento jurídico para quem se interessa por esse tema. E nesse sentido, Fabrício, vejo que queria que você comentasse um pouquinho falando aqui um pouquinho sobre o projeto, né, da CCS Cast, da importância de levar hoje informação jurídica, orientação jurídica para a população. É uma forma, né, de se aproximar do público. É uma responsabilidade social também. Também. Então, o CCS Cast, ele nasce com esse propósito de levar o dia a dia do escritório, né? E dali, dentro do dia a dia, o que acontece? Ali nós temos pessoas, nós temos processos, nós temos clientes, nós temos uma série de informação, então tem que mostrar para o público em geral quem são as pessoas que estão ali dentro, os valores que nós cultivamos, as nossas habilidades, o que nós fazemos, como o que nós fazemos pode ajudar, porque por mais que nós estejamos hoje na era da informação, existe muita desinformação, né? E aí, o que acontece? A gente falou agora há pouco do Google, né? Do advogado, mexer no Google, mas da mesma forma que o advogado mexe no Google, o cliente mexe. Todos nós. Todos buscam uma informação. Então, é normal o cliente chegar na sua frente e falar: doutor, estou com esse problema e eu já olhei ali assim, você sabe, eu acho que meu direito é esse, porque o Google me falou. E agora o ChatGPT também. Né? Então, corrente fortíssimo o ChatGPT. Mas na maioria das vezes, a resposta que ele conseguiu não é a adequada para o caso dele. E aí, a gente tendo um canal onde a gente pode levar uma informação segura, fidedigna, a gente entende que nós vamos estar contribuindo, né, para
para informação de qualidade. Informação de qualidade, ela reflete em tudo. A gente falou agora há pouco ali do assoberbamento do judiciário, né, tal. Um cliente bem informado, ele não vai tentar uma demanda onde ele sabe que ele não vai ter chance de êxito. Né? E muitas vezes por mais que a gente vive nesse mundo da informação, como você falou, a gente desconhece algumas coisas importantes para nós. E o direito, que tem tantas leis, com certeza a gente precisa conhecer mais daquilo que é nosso direito. Exato. Nós falamos disso agora há pouco, né? De quanto o direito está complexo, né? Do tanto de leis que nós temos. Então, quanto mais lei, né? Mais direitos e obrigações também, né? E aí, às vezes, a pessoa, o cidadão, o cliente, ele que busca essa informação, ele vai encontrar uma série de informações e ele não vai saber aplicar o que cabe a ele, né? E aí é onde a gente entra com esse projeto aqui, que a ideia é, como disse, levar um pouquinho da nossa história, levar um pouquinho do que fazemos, como fazemos, por que fazemos, para quem fazemos, e valores e notícias, e enfim, tudo que possa... Orientação e informação de qualidade, perfeito. Pois é, e assim, o escritório ele vem dando mostras, isso é gestão segunda geração, Fabrício, dessa conexão, né? Tanto com a matéria jurídica em si, porque no dia a dia vocês vivem disso, de fazer petição ou de fazer memorandos, ações preventivas, mas ao mesmo tempo essa preocupação com a informação, com a comunicação, a gente percebe isso muito forte, e aqui eu posso falar, né, também como uma prestadora de serviço, né, na parte de comunicação para vocês. Então, a gente percebe essa preocupação, né, esse compromisso que vocês têm, que é um compromisso social. E aí eu vou dar um passo atrás, porque eu já tenho uma pergunta de futuro para você, mas eu quero dar um passo atrás para falar desse projeto. Vamos pegar aqui, Fabrício, esse livro que você preparou junto com a sua equipe, que é o Nas Trilhas da Justiça, Memórias e Reflexões de Meio Século de Advocacia. Será que dá para fazer um zoom aqui? Esse livro foi um projeto de comunicação feito pelos profissionais do escritório. Eu tive o prazer de ser a editora, mas aqui tem histórias, memórias dos 50 anos, né, do escritório. Cada advogado aqui escreveu 2 ou 3 histórias reais de casos jurídicos. E assim, eu queria que você comentasse um pouco de como nasceu essa história. Essa ideia não foi minha, gente, eu só executei. Eu só ajudei, mas assim, foi uma história, uma ideia que nasceu lá dentro, e eu também acho que é uma contribuição muito bacana para estudantes, para quem se interessa por esse mundo, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco como que nasceu e como que a coisa se desenrolou. Então, eu falei aqui no começo que a gente tem boas histórias boas, histórias ruins, histórias tristes, histórias alegres. Temos muita história. Por quê? Porque temos muito tempo de existência, muita coisa aconteceu e muito do que aconteceu de uma forma ou de outra ajuda até hoje. Por exemplo, eu estou hoje com 23 anos, salvo engano, 23 anos de formado, mais os 5 de faculdade, mais todo o tempo, tem quase 30 anos que eu estou dentro do escritório. E quando eu pego um advogado jovem que acabou de chegar na nossa equipe, chegou um determinado caso e a gente vai contar. Aí o advogado jovem, ele recém-chegado, ele está ali doido para trabalhar, para mostrar serviço, realmente para poder exercer sua profissão. E às vezes ele tem o caso X, vamos fazer isso, doutor Fabrício, eu quero... Cara, deixa eu te contar aqui, uma vez aconteceu, e aí sempre a gente puxa no passado uma história. Não vamos por aí, porque assim assado. E aí sempre tinha uma história, e todo direto assim, pô, mas tem história disso, tem história daquilo. Como é que é aquela história mesmo? Né? E falei, gente,
quando a gente estava ali com as portas dos 50 anos, eu pensei, cara, vamos escrever um pouquinho do que a gente já viveu, né? Para comemorar os 50 anos. Algumas histórias que ficaram marcadas, né? E aí nasceu esse projeto, né? Desse livro, de contar um pouquinho das histórias. E assim, ele foi meio assodado, né? A gente fez ele correndo e pedia, pai, conta, escreve. Meu pai, mas eu não tô lembrando. Você lembra aquela vez, aquela história? Não, você lembrei. Acho que essa história cabe, né? E aí a gente foi, mas no dia a dia, com todas aquelas nossas obrigações, atender cliente, cumprir prazo, fazer audiência, fazer sustentação oral, etc. Tal, a gente tinha que tirar tempo para escrever, lembrar e escrever. Né? E, às vezes até consultar um processo, né, no arquivo antigo ali, puxar para ver como é que foi e tal. E aí acabou que o livro saiu, ficou legal, mas depois que ele ficou pronto... Já surgiu, já lembrou de um monte de história. De outras tantas histórias. Faltou aquela e mais aquela. Nossa, não colocou a história do fulano, não colocou a história do ciclano. Mas esse livro, ele trouxe aqui boas histórias, né, do dia a dia nosso. Histórias que marcaram, né, como eu disse, tem histórias interessantes, histórias alegres, histórias tristes. Né, mas foram histórias que marcaram, né? Cada qual ali na advogado, na sua área de atuação. Eu, se eu salvo engano, eu escrevi umas 3 ou 4 histórias aí. Mas acho que eu tenho mais umas 10 para contar. Tá vendo? E o que vamos aconteceu? Fazer o volume 2 agora. Vamos sim. Qual que é a ideia? À medida que as histórias vão... Nossa, lembrei. Eu já tenho no bloquinho ali do celular. Porque a gente esquece. Já criei um bloquinho de lista lá, porque esquece mesmo. E tá lá, já tem lá algumas histórias ali que eu quero recontá-las, né? Para fazer um volume 2 aí. Volume 2. Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, assim, Fabrício, e como é que foi a receptividade do livro? Porque o livro foi lançado no cinquentenário, né, que foi o ano passado, e distribuído para alguns clientes. Vamos fazer uma ação aqui no podcast e sortear alguns também para alguns dos nossos seguidores. Né? Depois coloca no comentário, porque a nossa equipe vai fazer sim um sorteio de alguns livros. Então, que também vamos aqui ressaltar aqui antes, que eu participei do projeto, posso falar um pouquinho. Não se trata de um livro jurídico que está discutindo leis, é um livro de causos jurídicos. Né, de momentos em que vocês foram procurados com uma demanda, um desdobramento, às vezes um desfecho curioso, um detalhe jurídico que fez virar a ganhar a causa e por aí vai. Então, é um livro de curiosidades reais, de histórias reais e que pode ajudar muito quem está começando, os estudantes ou quem se interessa mesmo, né, por esse... segmento. É um livro que mostra o dia a dia do escritório, né? As histórias, tudo que aconteceu ali dentro. Né? Então, como disse, coisas boas, coisas ruins. Para quem quer advogar, se você é estudante hoje, tem uma curiosidade de saber como que é advogar, eu indico que leia pelo menos umas 3 histórias aí. O jovem hoje não gosta muito de ler, né? Mas... leia pelo menos umas 3. Eu acredito que vai tomar gosto e vai acabar querendo ler o resto. As histórias são relativamente curtas, né? A leitura está bem fácil, linguagem simples, não tem juridiquês, né? Mas reflete isso aí, o dia a dia do escritório. E aí tem até uma história, um trecho aqui, uma história sua que eu queria ter falado no começo e passou, mas é que eu queria só retomar isso. Como que você convenceu... Porque sua mãe queria que você fizesse medicina. Isso. E aí, como que você provou para sua mãe que você nasceu para ser advogado mesmo? Essa história, lá no escritório, ela é famosa. Como a minha mãe queria que eu fosse médico, e eu, enquanto moleque, eu adorava carro, sempre gostei muito de carro, sou louco com carro. E eu era aquele menino que tirava o carro da garagem, lavava, limpava, voltava, doido para dirigir, né? Não podia, mas era louco com direção. Mas então vou lavar o carro. Isso aí. E aí ela percebeu, né, que existia uma fixação, uma paixão minha com o carro. E aí, o que é que ela fez? Ela falou, olha, meu filho, eu brinco falando com ela que eu queria ser advogado. Ela falou, não, você tem que ser médico, você tem que ser médico. Eu falei, não, mas eu quero ser advogado.
Mexe com Isso eu tinha, profissão difícil. isso eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos mais ou menos. E minha mãe tinha um escritório em casa, né? Porque tinha um escritório, né, lá fora, mas tinha o que home hoje a office gente chama dela. de home office, né? Aham. Mas antigamente era só o quartinho do escritório. E lá tinha máquina de escrever, lá tinha papel, lá tinha, né, enfim, era uma extensão do escritório que a gente tinha dentro de casa, vários livros e tal. E minha mãe virou para mim e falou assim: olha, se você fizer um vestibular para medicina e passar, eu vou te dar um carro zero. Eu falei, nossa, que beleza, né? Aí eu falei, então tá bom. Fui lá na máquina dela, coloquei o papel e digitei, né? Um documento. Digitou, Né? não. Datilografou. Datilografei. E eu datilografei o que seria um contrato, né? Mas é um documento onde ela estava declarando, né, que ela, se o meu filho, esse documento, ele tá perdido em algum lugar lá na minha, nos meus livros, ele tá dentro de algum livro meu lá, enfim. Qualquer hora eu vou achar ele, eu quero enquadrá-lo. Mas era assim, eu, Sérgia Maria Gomes de Souza, brasileira advogada, declaro que se o meu filho, Fabrício Cândido Gomes de Souza, passar no vestibular para medicina, eu vou dar a ele um carro 0 quilômetro. Por ser verdade, assino o presente. E coloquei para ela assinar. Datei e dei para ela assinar. E a hora que eu entreguei para ela, ela fez uma cara de... foi uma cara de que ela achou bom, mas... alegria e decepção ao mesmo tempo, né? Ele nasceu para ser advogado. Aí ela foi a hora que ela mostrou pro meu pai, falou, temos um advogado aqui em casa. E foi isso aí, essa curiosidade. Pronto, a mãe nunca mais falou para ele para fazer medicina. Vai fazer direito, menino. Apesar disso, ela insistiu, tal, mas infelizmente não... Perdeu o carro, Fabrício. Ou felizmente... Não, perdi, mas graças a Deus me formei no que eu gosto, faço o que eu amo, né? Adoro, eu não sei fazer outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa que não advogar. Mas minha mãe, para deixar vocês tranquilos, ela realizou esse sonho na minha irmã mais nova, na Mirella. Então, Mirella se formou em medicina, hoje é ginecologista, obstetra, uma excelente profissional, está se destacando bastante, parabéns, inclusive um abraço para a Mirella, parabéns para ela. Consultório cheio, bombando. Tá lá, tem a filha médica dela agora. Pronto, a mãe tá feliz e realizada. Isso. E que bom, né, Fabrício, que a família, você foi um sucessor, porque você trabalha com direito empresarial, né, que é uma das grandes áreas aí do escritório, e você sabe que na questão da sucessão, nem todos os filhos querem seguir o negócio dos pais, né? Não. Não sei se felizmente ou felizmente, né? Mas não querem. No meu caso, eu quis, toco o escritório hoje, acho que eu já estou à frente do escritório há mais ou menos 20 anos, e nesses 20 anos a gente implementou muita coisa, fizemos muito investimento em tecnologia, em imobiliário, cursos, tudo que foi necessário para garantir e sustentar o nosso crescimento. E especificamente o escritório, então, hoje eu tenho 2 filhos, né, que é a Alice e o Rafael. A Alice 13, o Rafael 10, quase 11, e nenhum deles fala em ser advogado. Eita! Nenhum deles fala em ser. Não sei. Às vezes o Rafael, eu aperto ele, mas você não quer ser igual o papai? Eu falo, não, eu quero ser jogador de futebol. A estratégia agora eu tô devolvendo. Só que é o contrário agora. Passando para frente, né, o que minha mãe fez comigo, mas assim, tentando trazer ele pro meu lado. E às vezes acho que ele fala assim, meio que, pai, eu vou ser jogador de futebol, mas depois eu vou ser advogado, depois que eu encerrar minha carreira. Então tá bom, filho. Mas o papai já tá feliz assim. Eu acho que eu não vou ter um sucessor, né? Mas, assim, de toda forma, falando por sucessão, hoje eu já penso na minha sucessão. Então, talvez ela fique no seio familiar, né? Mas nós já temos advogados que estão dentro do escritório há muito tempo, que já captaram, né, e absorveram toda a nossa cultura, todos os nossos valores, tudo que a gente quer entregar, tudo que a gente gostaria que nos entregassem,
se nós estivéssemos do outro lado da mesa. E esses advogados eles vão ser o futuro do escritório, né? Você já está preparando a perenidade do escritório independente de uma sucessão familiar. Sim, estou. Esse é o futuro. É o futuro. O escritório ele é uma instituição. A gente passa e ele tem que ficar. Eu penso. Meu pai me entregou, meu pai e minha mãe me entregaram, né, o escritório. Eu venho trazendo ele até onde, e vou levar até onde eu suportar, mas a partir do momento que eu entender que tem gente que tem condição de tocar melhor do que eu, e eu já estou preparando esses profissionais para tanto, a sucessão ela vai acontecer de forma natural. Porque, repito, o escritório é uma instituição e como tal ele não pode perecer. Esse é um desafio para o futuro, e aí eu queria, então, para a gente concluir, falar do que vem, o que você espera para os próximos 50 anos do Celso Cândido de Souza Advogados. E aí até vou pedir para você falar dentro desse cenário de tecnologia, que inclusive tem a IA chegando aí, né? Já chegou, né? Já chegou. E vai vir muito mais coisas. Chegou. O que vem, o que você espera do futuro? Então, eu vejo, eu sou um entusiasta, eu sou um otimista, sempre fui, e eu enxergo um futuro com bons olhos, eu enxergo que nós teremos um bom futuro. E por quê? Porque é o que eu estou plantando no presente. Como eu te disse, eu já estou preparando, preparando o terreno para a sucessão. E ali eu vou plantar boas sementes. E plantando boas sementes não tem como fazer uma colheita ruim, né? Então, daqui 50 anos eu espero que o escritório continue crescendo, mas não desordenado, crescendo de uma forma sustentável, crescendo dentro das nossas áreas de atuação de forma consistente, trazendo outras áreas de atuação que componham ou que somem para o que a gente já faz e, enfim, para atender melhor os nossos clientes. E uma coisa que eu falo muito, eu quero crescer, mas eu quero crescer com qualidade. Eu não quero crescer com quantidade. Eu não quero ter 100 mil clientes, eu não quero ter 100 mil pastas, eu não quero ter X milhões de faturamento de qualquer jeito. Eu quero ter processos, bons clientes, boas causas, e isso e oferecer boas soluções. Oferecer boas soluções, isso por si só vai garantir, né, o futuro do escritório. Então a minha ideia é essa, né? Você vai ter uma filial no exterior? Tem essa ideia, mas não é uma fixação. Eu acho que é uma consequência do que a gente está fazendo. Assim como nós conseguimos avançar em outros estados da federação, vai chegar um momento que a gente vai conseguir avançar para fora, né? Então, tem que acontecer daqui 1 ano, 2 anos? Não necessariamente, mas uma hora vai acontecer se a gente continuar caminhando, né? Continuar a nossa caminhada, né? Como eu te disse, com consistência. Constância e consistência. É isso. E agora, assim, com relação à inteligência artificial, à IA, também sou entusiasta da tecnologia, te falei, mas alguns colegas estão pregando a chegada da IA como se fosse o apocalipse, o fim da advocacia. Eu não penso assim. O advogado, como eu disse aqui no começo, ele é um cara, ele é aquele ser que capta a situação, o senso, a indignação do cliente, traz aquilo para o direito, né? Pensa, raciocina, cria tese e depois leva aquilo ali para o judiciário, e aquilo ali vai virar uma decisão judicial, que depois vai virar uma decisão do tribunal, que vai virar um precedente, que depois vira uma súmula, que depois vira uma lei. Isso é o que o advogado faz, né? E as ferramentas de inteligência artificial, elas não têm a capacidade que nós temos de pensar. Elas têm lá uma capacidade de agrupar informações, de acelerar processos, mas pensar e raciocinar criticamente, como nós fazemos, não tem, né? Então eu acho que o advogado
o que for o advogado na essência, aquele que estuda, que pensa, que raciocina juridicamente, ele não vai perder seu espaço. Ele vai ter mais uma ferramenta ao seu alcance ali para poder desenvolver o seu trabalho, a sua profissão. Que bom ouvir isso, né? Que bom, é sempre bom a gente ouvir uma visão otimista, né? E não falando especificamente da IA em si, mas falando do futuro, de olhar para o futuro com otimismo. Eu, inclusive, nesse livro que está aí, acho que a última história, são minhas reflexões acerca desse tema. Ela está aí onde eu digo de uma forma mais um pouco mais elaborada, mas o raciocínio, a ideia é essa, né? Eu acho que nós não vamos perder nosso lugar para a inteligência. Certo. Pelo contrário, eu acho que se ela bem usada, ela vai potencializar aquilo que a gente pode fazer, mas ela não sozinha, ela não faz o que a gente faz. Tá certo, Fabrício. Muito boa essa conversa, essa primeira conversa. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Esse veículo, né? Esse projeto, podcast, a mim é muito interessante. Eu gosto de conversar bastante, né? Mas é uma forma da gente poder conversar e explicar e trazer, né? Informação de qualidade e causos, reflexões, ideias. E eu quero usar esse espaço para isso, para falar mais de determinados assuntos. Hoje foi bem genérico, né? Falamos de tudo um pouco, né? Mas vai chegar um momento aqui que nós vamos conseguir falar de determinados assuntos de forma mais específica. E vai ser legal. Espero contar com você nesse projeto até o fim. Claro, conte sempre comigo. Eu quero, antes de mais nada, te dar parabéns pelo escritório, para você, para sua família. Parabéns pela sua visão, né, pela inovação, né, por tudo que você está fazendo. Desejar sucesso e mais sucesso, né? Eu recebo esses parabéns, agradeço. Mas eu vou aproveitar aqui, finalizar para dividir e compartilhar esses parabéns com toda a equipe, né? Eu sou só uma ponta, sou só um. Sem a minha equipe não chegaríamos aonde estamos, né? E não só a equipe que eu tenho hoje, mas todo mundo que passou, né? Porque vários advogados passaram pelo escritório, alguns lá estagiaram, depois viraram juízes, viraram promotores, outros resolveram seguir seu caminho e abrirem as suas próprias bancas. A gente tem, vamos falar, um monte de filhote, né? Que são os advogados que ficaram lá no escritório muito tempo e abriram bancas e, enfim, estão muito bem, graças a Deus. Mas esse parabéns, todo mundo que passou ou que está, deixou um pouquinho, e o escritório hoje ele um pouquinho do que todo mundo deixou ali, né? Então, se a gente tem ali estamos onde estamos, chegamos onde chegamos, não foi sozinho, foi com toda a equipe. Então, eu faço questão de dividir o seu parabéns aqui com todos eles, tá? E aproveitar também para te parabenizar, né? Obrigado você, e eu vou agradecer a todos aqueles que contribuem, que não são do nosso corpo jurídico, mas são do nosso corpo parajurídico, vamos dizer assim como você. Então, agradecer a todos na sua pessoa. Obrigado por tudo que vocês fazem por nós, e espero que a gente possa continuar nossa parceria por longo tempo e para crescermos todos juntos. Tá? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar trabalhando com você. Somos primos, mas não estamos trabalhando junto por questões de parentesco. Acho que foi uma questão de afinidade profissional. Somos workaholics. Competência sua. Isso é coisa de primo, gente. Não mesmo. Mas é um prazer, eu tenho orgulho, né, dos meus clientes e tenho muito orgulho de vocês, do trabalho de vocês e sirvo com muita alegria, e conte sempre com a gente. E obrigado. É isso, gente. Continue aqui com a gente. Estamos ansiosos para o próximo. Curta, compartilhe, comente. Se quiser o livro, escreva "eu quero" e ative o sininho, porque logo, logo a gente está de volta. Até a próxima!